Irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o Livro dos Espíritos, mas em primeiro lugar vamos fazer a nossa leitura da página da Vinha de Luz para formar o nosso ambiente, porque os trabalhadores mensageiros do Cristo aqui se encontram para nos ajudar. Então, a página escolhida foi a de número 120, Herdeiros. Aqui, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo, aos Romanos 8.17, capítulo 8, versículo 17. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados a conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno, em crescimento de sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhe renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é roteiro do otimismo divino. Paulo, em suas epístolas aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justo a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós, que a humanidade menospreza a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. Não obstante nossas antigas imperfeições, o imperativo de felicidade, porém, exige que nós eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredora de heranças divinas, da herança divina. Olvidemos o desperdício
da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser como o Pai, em tudo e os tutores de nós mesmos. Nós sabemos que é bastante grave para cada um de nós, porque nós precisamos crescer para ser como o Pai, não, mas ser digno dele, porque como o Pai é impossível, né? Nós sabemos disso. E nós precisamos realmente desse crescimento, né? Com responsabilidade. A nossa responsabilidade tem que crescer bastante para que nós nos tornemos realmente filhos de Deus, ou seja, trabalhadores fiéis a qualquer custo, a qualquer preço, fiéis a Deus, nosso Pai. Vamos fazer a nossa prece, queridos irmãos. Nós convocamos os nossos irmãos queridos que aqui se encontram para nos ajudar e que eles possam retirar da nossa mente qualquer que seja aquilo que venha conspurcar o ambiente. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, nós desejamos elevar o nosso pensamento e buscar a Tua presença divina para agradecermos por esta oportunidade que estamos aqui reunidos em vosso santo nome para fazermos o comentário do Livro dos Espíritos, a fim de trazer algum esclarecimento àqueles que estiverem boa vontade de ouvir e procurar aprender a nossa observação. Permite, Jesus querido, que possamos te suplicar por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados na face do planeta, principalmente aqueles que se encontram na posição de mando e que transformam o seu ministério em verdadeiras calamidades, transformando a vida de seus irmãos num verdadeiro caos, por causa do flagelo que eles causam através das pressões de toda a natureza. Ajuda-nos, Senhor. Permite que o anjo guardião de cada um desses irmãos que integram justamente o grupo dos espíritos que praticam o mal, que eles possam atuar sobre todos eles, os seus anjos guardiões, e possam desviar o pensamento, restabelecendo a paz, a igualdade, a segurança para os nossos irmãos. E tua paz seja conosco, Senhor, e que todos os espíritos trabalhadores da divina seara do Mestre possam, em nome do Divino Mestre, semear por toda parte a esperança, a fé, o otimismo, para que nós tenhamos possibilidade de aliviar as dores, transformar o pensamento negativo em positivo, fortalecer aqueles que se encontram caídos e ajudar o raciocínio daqueles que se esforçam para compreender as verdades divinas.
Que a tua luz, que a tua paz seja conosco. E ajuda-nos, Senhor Jesus, Mestre misericordioso, a elevarmos o pensamento para saudarmos o nosso amado Pai, o Supremo Senhor absoluto do universo infinito. Que a graça do seu amor, da sua luz, se derrame sobre nós, possa varar essas trevas e alcançar os nossos corações. Que a tua paz seja conosco, louvado seja o santo nome do nosso Pai em todo o universo infinito. Graças a Deus. Irmãos queridos, vamos começar a nossa observação aqui do Livro dos Espíritos, a nossa leitura, para a gente compreender alguma coisa. Nós estamos na parte 2ª, capítulo 11º, referente aos 3 reinos, né? Nós vamos da pergunta 605 a 610. Deixa eu ver, deixa eu conferir aqui, porque a gente precisa estar sempre conferindo. 610. Tá bom, vamos lá. A 605, vamos ler aqui, porque fica mais cômodo para nós compreender. Kardec pergunta ao trabalhador espiritual do Divino Mestre, né, que trouxe a mensagem de ensinamento, dizendo o seguinte: considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui 2 almas, uma espírita e uma animal, né? É que esta última, se não existisse só como bruto poderia ele viver, quer dizer, o homem viver como um animal. Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma e de outra dessas almas. Os espíritos, nós sabemos que responderam realmente não, como está escrito aqui. O homem não tem 2 almas. O homem, o corpo, tem um corpo que possui instintos, né? E que esses instintos o acompanham. E tem seus defeitos morais também. E o animal tem a sua alma e a sua condição, porque nós sabemos, por exemplo, que o animal ele pensa até certo ponto, mas quando chega nesse ponto ele não passa daquilo. Nós sabemos, por exemplo, que o João de Barro, né, ninguém ensinou para ele. Como é que ele constrói uma casa? A casinha dele, aquele cubículo de barro. Ele constrói sempre de uma condição que ele se defende das intempéries, da luz do sol, né? Ele constrói sempre naquela condição que esteja realmente a favor dele. É isso aí, é instinto. É como o passarinho constrói seu ninho, etc, etc. Né? O animal tem a sua toca, etc. Então, nós sabemos que o animal tem os instintos dele, mas ele não passa disso. Ele não consegue. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos a consciência contínua. O animal, quando chega naquele ponto, ele não passa daquilo.
ele pula possivelmente para outra condição e ele alcança outra condição, mas ele não sabe raciocinar. Já o homem, ele tem um raciocínio contínuo. Então, Kardec pergunta aos espíritos, de modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre o espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a insuficiência da matéria, a influência, perdão. Quanto mais inferior é o espírito, mais apertados são os laços que o prendem à matéria. Isso nós sabemos. Quer dizer, o homem é mais embrutecido quando ele ainda tem uma condição inferior. A alma, então pergunta, a alma é sempre uma em cada ser, né? Tanto no animal como no homem. São distintos uma da outra, a alma do animal e a alma do homem. Porque nós sabemos, isso nós avançamos, vamos avançar um pouquinho aqui. Nós sabemos perfeitamente que é um processo de integração de todos os impulsos da inteligência, que esse processo é feito no plano espiritual, que liga todos os pequenos impulsos que tem o animal da inteligência. Então, o homem fica com o impulso contínuo e a inteligência dele, então, fica mais clara. Ele sabe o porquê de determinadas coisas. Começa a compreender. Mas isso no início, muito no início da sua caminhada para a humanidade. Então diz o seguinte, mas enquanto não tenha alma animal que por suas paixões o nivela aos animais, quer dizer, mas quanto não tenha alma animal que por suas paixões o nivela aos animais, o homem tem um corpo que às vezes o rebaixa ao nível dos animais, porque ele sente aquela paixão, aqueles impulsos animalizados que ainda confundem muito a sua mente. Porque o domínio da nossa mente, meus irmãos, é um pouco difícil. Nós compreendemos isso. Nós vemos a nossa humanidade, infelizmente, nós vemos a nossa humanidade ainda nessa condição quase deplorável, que se entrega aos vícios, se entrega justamente às coisas, vamos falar assim, as coisas infelizes da matéria. Não é infeliz para o animal que vive e necessita dela, mas para nós, que já estamos saindo, digamos assim, desse atoleiro, é prejudicial. Nós precisamos cada vez mais cultivar a espiritualidade dentro de nós. Se nós não fizermos isso, nós não conseguiremos alcançar realmente uma escala superior na vida espiritual. Então, nós precisamos fazer o possível para superar as nossas fantasias, as nossas dificuldades, as nossas infantilidades. Então, na pergunta 606, Kardec pergunta, de onde tiram os animais inteligentes que constituem
o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial que são dotados. Porque nós sabemos, por exemplo, né, isso já foi comprovado através da ciência, que faz experimentações com animais. Por exemplo, a pessoa deixa um polvo, que a gente não pensa que o polvo digamos assim, da água, né? Então, ele é capaz de fazer o possível para conseguir um alimento que está dentro, né, muitas vezes de precipício, que já foi comprovado, foi colocado à prova, o povo sair da condição dele, do local que ele se encontra, né? Ele procurou uma possibilidade, foi buscar aquele alimento que estava em outro compartimento. O polvo. Nós sabemos, macaco, por exemplo, né? Macaco entra numa casa, abre até janela, se tiver fácil de abrir, ele empurra, abre, entra, busca o alimento que ele precisa e sai, vai embora. É isso aí. Nós vemos aí que essas inteligências são limitadas. O animal só sabe fazer aquilo que ele faz todas as vezes. Então, o que é que acontece? A alma do homem já é diferente. Nós temos inteligência. Vamos aqui. Da onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma e a natureza especial de que são dotados? Então o Espírito responde: do elemento inteligente universal. Olha, gente, nós temos cada vez mais que observar isso. No próprio universo infinito, Deus, nosso Pai, habita em todo o universo infinito, em cada centímetro, cada milímetro, digamos assim, cada espaço que a gente nem imagina o tamanho, a inteligência de Deus, nosso Pai, habita. Por quê? Porque, por exemplo, o vírus é considerado o menor ser que nós conhecemos, né? Não é isso mesmo? Então, o vírus se manifesta. O vírus busca sangue, o vírus busca alimento dele. Essa epidemia que está acontecendo aí, isso aí, essa pandemia toda ela é causada por um ser que só tem instinto praticamente, quase. Ele vai em busca do alimento dele, né, no corpo humano. Ele não está sabendo se ele está fazendo mal ou se está fazendo bem. Ele se reproduz a montão de vezes, quer dizer, ele aumenta a quantidade dos bichos, dos seres que são filhos e descendentes dele, e uma coisa incrível, e tão rápido que é. Então, o que acontece? Esses seres já têm vida, já tem um princípio espiritual que habita nele. Então, nós sabemos que Deus, nosso Pai, habita em todos os seres da criação e habita em todo o universo infinito. O universo é ocupado justamente pela
pela grandeza infinita do nosso Pai. Então, ele tira desse elemento inteligente do universo, ele tira realmente a sua condição especial. Digamos assim, ele se alimenta daquilo para fazer as coisas que ele precisa. E o animal precisa viver. E ele, então, busca, através de todos os recursos que ele tem, ele busca essa condição. Vamos mais para frente. Então, emana de um único princípio, pergunta de Kardec. Então, emana de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sim, sem dúvida alguma. Porém, o homem passou por uma elaboração que o coloca acima da que existe no animal. Ó, o homem passou por uma elaboração. Então, nós sabemos que o espírito humano consegue alcançar isso porque eles, na certa... Vamos fazer uma hipótese, que é só para comparação, não é coisa de certeza absoluta. Então, uma hipótese. Ele pega um animal, aquele animal, ele possui nos seus arquivos espirituais aquela condição, digamos assim, de conhecimento de determinadas coisas, mas ele não sabe, digamos, raciocinar. E para ele raciocinar, como homem, ele tem que ser unido todos os princípios que compõem, digamos assim, a memória dele, emendando um com o outro, digamos assim, associando um com o outro, para poder um mostrar para o outro, etc., para se manifestar a inteligência. Só pode ser isso. Então, o que acontece? No plano espiritual, nós sabemos, que um dos livros de André Luiz mostra isso, que os seres que fazem, digamos, a ligação de um princípio no outro, da inteligência dele, aqueles, digamos assim, aqueles laivos, vamos falar, aqueles laivos da inteligência, vão se ligando uns nos outros, então formam o raciocínio. Aí o espírito que possui, que está sendo, digamos assim, submetido àquela operação magnética, ele começa a compreender as coisas. No início, como uma criança nova, né? Um bebê. Mas, com o tempo, ele vai cada vez mais se aprimorando e começa a raciocinar. Então, ele pergunta assim, né? Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Claro, sim. Sem dúvida alguma, porém, o homem passou por uma elaboração, essa elaboração que nós estamos falando agora, coloca acima dos que existem nos animais. Quer dizer, o animal ainda não conseguiu ligar uma por uma das suas vivências espirituais, mas o homem já recebeu, digamos que esse animal recebeu essa dádiva divina de se ligarem todos os elos que formam a corrente do seu pensamento. Porque, digamos assim, no animal irracional, esses elos estão todos soltos, não são ligados. Mas depois, quando liga magneticamente
Isso aí é processo que eu não sei como é, não vou nem comentar isso aí, porque é coisa de espírito já superior. Então, eles ligam aquilo, tudo um no outro, aí surge a possibilidade da inteligência, como num bebê. O bebê vai crescendo, ele nasce, ele nem fala, nem praticamente não. É insensível às coisas. Só sente fome. Só o estômago que funciona. Mas depois o cérebro está em formação. O que acontece? Ele vai crescendo, vai começando a ver as coisas, a reconhecer isso, aquilo, fazer movimento, etc., até que depois se consolidariza, desculpa, que se estabelece nele essa condição, né? Então ele aprende, ele vê, ele começa a viver a vida do homem. Na pergunta 607, os espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos: disseste que o estado da alma do homem, em sua origem, corresponde ao estado de infância na vida corporal. Ó, que nós estamos falando, né? Que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento. Então, Kardec estava perguntando onde é que nós passamos, como espírito, esse período de que a gente não tem noção ainda completamente desconhecido para nós. Então ele diz o seguinte: numa série de existências que precedem o período a que chamar de humanidade. Quer dizer, antes da gente se transformar no espírito humano, né, nós fomos ligados, todos aqueles princípios espirituais, um por um, surgiu justamente o raciocínio. Então, o que acontece? Quando surge o raciocínio, nós começamos a despertar para a vida. Mas nós sabemos que não desperta assim, porque a criança, tudo na natureza, é de maneira acertada, perfeitamente, muito perfeito. Deus, nosso Pai, opera de uma maneira de tanta perfeição que nós, né, ficamos à margem, porque a nossa mente, por enquanto, não tem conhecimento, não tem capacidade de absorver tamanha grandeza. Muito bem. Então, o que acontece? Ele pergunta o Kardec aos espíritos, onde é que passa o espírito, né, esse período? Ele passa numa existência que precede o período de chamar de humano, quer dizer, numa vida muito, muito antes. Mas nós sabemos que essa vida deve ser bastante longa para poder se consolidar os princípios da inteligência do espírito. Já nos disseste que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade. Nesses seres cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Quer dizer, nós sabemos que tudo é lentamente. Então, digamos que esses elos de inteligência se juntam, se ligam, formam a inteligência geral do espírito.
O espírito começa a perceber. Mas ele não é assim rapidamente. Depois que ele começa a perceber, ele é igual, digamos assim, igual um bebê que acabou de nascer, né? Ele já tem aquele princípio, ele precisa se desenvolver, ele precisa crescer para ele colocar para fora todo aquele conhecimento que ele tem. Muito bem. É, de certo modo, um trabalho preparatório com a germinação por efeito de que o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Muito bem, então, nós só nos tornamos espíritos quando nós unimos todos esses princípios que são seccionados no animal. Por isso que o animal não tem raciocínio. Mas o animal já possui, digamos assim, o raciocínio instintivo dele. Ele para se alimentar, ele sabe como fazer, né? Ele sabe como procurar para poder ele sobreviver. Isso é da natureza, digamos, é um trabalho da elaboração divina para que o animal permaneça e se transforme um dia num espírito. Um espírito que, digamos assim, que possa observar, que possa trabalhar, que possa ajudar na educação dos seus irmãos, enfim, que possa servir ao Criador. Nós, meus irmãos, é uma felicidade que não tem como representar a grandeza dela, a felicidade da gente ser um trabalhador do Pai, do Cristo, essas coisas tudo. Muito bem. Vamos aqui na observação B. Esse período da humanização principia na Terra, ele pergunta. Kardec era muito arguto, né? Principia na Terra. Vamos ver o que o Espírito respondeu. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores. Isso justamente tem cabimento muito grande, porque uma criança tem que viver justamente no ambiente propício a ela. Não é com um ser inteligente de alta condição, então ela tem que viver naquelas coisas, naquele mundo que justamente cabe à condição da sua inteligência ainda. Da informação praticamente está se desenvolvendo. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui a regra absoluta. Ele pode ser feito na Terra também, iniciar na Terra, como diz aqui, né? Mas isso é justamente muito difícil acontecer isso, né? Na pergunta 608, ele diz o seguinte: o espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? Claro que não. Nós não temos essa condição, né? Antes da gente existir como espírito, a gente não lembra, não sabe, não tem essa consciência. Não é nesse período que começa a sua vida de espírito.
Difícil é mesmo que se lembre das suas primeiras existências humanas, como é difícil que o homem se lembre dos primeiros tempos da sua infância, ainda menos dos tempos que passou no seio materno. Ó, a gente sabe aqui, o espírito nós passamos 9 meses no seio materno, no seio de nossas mães. Mas a gente não sabe, não tem consciência daquilo, porque esse é o processo que nós sabemos que é preciso uma redução para o espírito, né? Como espírito, para ele encarnar uma bolota pequena, numa célula, que é o espermatozoide, com a composição do óvulo. Então, nós sabemos perfeitamente que isso é muito pequeno, tem que fazer uma redução para a gente entrar naquilo. Só pode ser. Do contrário, a não ser que a gente fique de fora, né? Eu não sei bem, não posso esclarecer profundamente, porque é um pouco complicado, mas nós sabemos que há uma redução magnética. Então, o homem não tem condições, porque a mente também se recolhe, reduz, e todas as lembranças ficam gravadas no íntimo do nosso ser. Eu não sei, não posso dizer aqui aonde é, como é, porque isso aí é coisa de espírito de grande elevação. Muito bem. Então vamos para frente. O espírito do homem tem após a morte condicional. Muito bem. Então é o seguinte, a pergunta 609, ela diz o seguinte: uma vez o período de humanização conserva o espírito traço de que era precedente, quer dizer, que o estado em que se achava no período que poderia chamar-se anti-humano? Claro que não, né? Também não. Nós não temos consciência disso, porque, como nós sabemos, tem determinadas fases da nossa vida que as coisas se apagam. Por exemplo, quando a gente vai encarnar, né, o período que a gente, no seio materno, a gente está completamente neutro. A gente não pensa, né, porque o espírito ali se encontra, a não ser um caso extra, né, de um espírito muito elevado e tem conhecimento tanto no ventre como não fora do ventre. Mas isso nós não vamos discutir aqui, porque nós estamos estudando o princípio para que a gente aprenda como acontecem as coisas. Conforme distância que medeia entre dois períodos e o progresso realizado, durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades de cada da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-los à vontade. Nós também precisamos, porque o espírito, né, na condição de infância, digamos, de desenvolvimento muito, digamos assim, muito próximo do seu nascimento,
ele não tem, digamos assim, ele não tem vontade própria ainda, não tem força de pensamento para mover, digamos, a sua vontade para fazer determinadas coisas. Só depois que ele amadurece, que ele nasce, é que ele consegue fazer tudo isso. Muito bem. Na pergunta 610, diz o seguinte: ter-se-á enganado os espíritos que disseram constar o homem um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida devidamente. Demais, há coisas que, no seu tempo, podem ser esclarecidas. Nós sabemos, por exemplo, né, que o princípio espiritual é o mesmo do princípio espiritual dos animais irracionais. Isso aqui foi constatado aqui numa das perguntas da resposta dos espíritos. Então, o homem, ele possui uma condição melhor porque ele foi elaborado nele uma condição e também ele desenvolveu, porque todos esses acontecimentos espirituais que se ligaram para ele fazer um raciocínio contínuo foram justamente elaborados por ele, né? Ele faz, devido ao instinto, ele faz determinadas coisas e vai fazendo e vai até que ele consegue o raciocínio. O raciocínio só consegue quando foi justamente associado todos os acontecimentos da vida dele. Então é isso, gente. Nós vemos aí que nós precisamos estudar realmente, fazer o possível para a gente poder aprender, para a gente entender a doutrina espírita. E essa doutrina é de esclarecimento e de estudo, né? Para que nós possamos, né, melhorarmos as nossas condições espirituais a fim de um dia merecermos a graça de subirmos na escala evolutiva e espiritual para nos aproximar cada vez mais do Pai. Nós sabemos que isso leva tempo, né? Nós sabemos que o nosso amado Mestre habitou 11 planetas. 11. E quem habita 11 planetas tem uma idade muito avançada, muito grande. Por isso, vamos fazer o possível para nos esforçarmos, queridos irmãos, para sermos espíritas melhores. Ajudar o nosso semelhante, amando, fazendo tudo que estiver ao nosso alcance, para melhorar um dia a nossa comunidade de cristãos na Terra, se transformar realmente naquele paraíso perdido há muito tempo. E nós vamos voltar a fazer esse paraíso funcionar de novo, graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Louvado seja o sacrosanto nome de nosso amado Pai, o Supremo Senhor absoluto do Universo infinito. Graças a Deus.